Fala pessoal, mais um vídeo de notícias comentadas e esse aqui é o primeiro do ano. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo porque é menos compromissado. Você vai soltando algumas notícias que saem, vai comentando em cima sem se importar muito com a qualidade delas e também para se distrair um pouco, saber o que é que está acontecendo no mercado de quadrinhos. Se você quiser, já deixa o seu like, se inscreva no canal e também fica à vontade para comentar no vídeo. A primeira notícia que eu vou trazer aqui é sobre uma revista do Hulk que está chegando agora, nesse mês, que é o Retorno ao Planeta Hulk. Essa história foi escrita no arco original pelo Greg Pak e foi uma boa história. Eu até li ela, mas li em scan. Eu não peguei a edição. E eu fiz a besteira de ler a sequência dela, que é o Hulk contra o Mundo, porque eu não sabia que ela era uma sequência. E também por ter sido atraído pelo fato de que quem fazia parceria com o Greg Pak nessa série era o John Romita Jr. Então eu li essa aí primeiro e acabei perdendo a sequência anterior que explicava como o Hulk foi parar lá. Não sei por que diabo eu fiz isso, eu devia ter lido primeiro a série anterior. Mas enfim, a notícia no caso é de que o personagem Amadeus Cho, ele vai voltar para o planeta Sakaar para meio que seguir os passos do Hulk. Só que é aquela coisa, além de não ser nada original, eles colocarem esse personagem de novo para fazer a mesma coisa que já fizeram com o Hulk original. Esse personagem do Amadeus Cho, como todo mundo sabe, é um personagem fraco, ele é um bosta na verdade. Esse personagem é ridículo e ele não vai surtir o mesmo efeito. Sempre que eles tentam fazer uma nova série ou saga com o mesmo nome, acaba não saindo bem, não sai o mesmo resultado. E com esse personagem a gente imagina que tem a menos chance ainda de sair alguma coisa boa. E o pior de tudo é que quem vai voltar para escrever essa série é o próprio Greg Pak. E dessa vez ele vai ter o desenho do Greg Land, que é aquele cara que usa imagens de revistas pornográficas para fazer o esboço do desenho dele em cima. Eu não gosto do desenho desse cara. O cara é uma piada como desenhista. E eu tenho certeza absoluta que o Greg Pak não devia ter voltado para escrever essa série. Ele devia ter tentado fazer outra coisa, porque a ideia de trazer esse Hulk babaca, esse Hulk Barbie de academia, metrosexual, que é o Amadeus Cho, para colocar ele, como a história conta, na Arena Imperial, isso vai dar errado, não vai prestar. Colocar um personagem que é fraco, que é um bostinha, para tentar dar alguma moral para ele, como se ele tivesse tipo seguindo os passos do Hulk. Lá vai o Hulk pimpão tentar provar para os outros que ele pode ser tão brutal e tão fodão como o Hulk original. Eu prevejo que isso não vai dar nem um pouco certo. Outra notícia interessante é que o escritor, o Gary Conley, o criador do Justiceiro, junto com o Ross Andru e o John Romita, ele criticou o uso do emblema do Justiceiro, que é feito por alguns policiais. Ele falou que achava perturbador quando autoridades usavam esse símbolo do Justiceiro, pelo fato de que o personagem representa um sujeito fora da lei, fora do sistema da justiça, e que também o personagem foi criado para representar a falência desse mesmo sistema de justiça dentro de uma sociedade
e que por isso era uma coisa contraditória policiais usarem um símbolo de um personagem que é um anti-herói. E ele ainda fala que essencialmente quando existe um personagem que é um anti-herói, é um vigilante, ele serve para mostrar que a sociedade fracassou, e ele tenta passar isso. Então ele acha uma péssima ideia quando ele vê policiais usando o símbolo do justiceiro. Quando ele falou esse tipo de coisa, eu me lembrei daquele filme Sniper americano. Em certa parte do filme, o cara que é o protagonista, ele vê um colega dele morrer que usava um símbolo igual do justiceiro. E em relação ao que o Gary Conner falou, eu tenho uma certa dúvida se ele tem razão em relação a isso, apesar de que o argumento dele é bem claro e até certo ponto faz muito sentido que ele diga isso, porque realmente não faz muita lógica um policial usar o símbolo de um personagem que é um fora da lei. Ele é muito mais do que um fora da lei, ele é praticamente um psicopata. E a minha dúvida fica mais em relação a se o Gary Conway é o tipo do cara que é mais de esquerda ou de direita, porque isso pode influenciar na ideia dele. Se ele é de esquerda, provavelmente ele falou isso para tentar desmerecer alguma coisa que os policiais façam, apesar de que eu não acho que seja isso. Eu até já li algum texto referente ao que ele falou sobre a indústria, sobre essa política da Marvel, por exemplo, há um tempo atrás, em que ele se posicionava contra o que a Marvel vinha fazendo, o que dá uma ideia de que talvez o Gary Conner não seja um daqueles caras de esquerda militantes, e ele não tenha dito isso só pelo fato de que ele quer causar polêmica. Uma notícia interessante é que supostamente o próximo jogo do Batman, que vai ser desenvolvido pelo estúdio da Warner Bros. De Montreal, ele vai ter como foco principal a Corte das Corujas. Eles divulgaram a foto, uma das funcionárias do estúdio fez uma foto mostrando um logotipo na camiseta dela, entregando que esse seria o tema. Eu acho muito interessante que, diferente dos filmes, os jogos eles conseguem alcançar um resultado melhor. A gente sabe que a Warner ela é muito bagunçada para tomar decisões e colocar ideias em prática. Por exemplo, já faz muito tempo que a trilogia do Christopher Nolan acabou e a DC não tem nada programado para lançar sobre esse personagem, já que esse é o ano que o Batman vai completar 80 anos. Eles poderiam fazer isso do melhor jeito lançando um filme dele. E o fato deles usarem a Corte das Corujas, que é uma criação recente, mostra como esse pessoal que está ligado a desenvolvimento de games está muito mais antenado e conseguem realizar esse tipo de trabalho muito mais efetivamente do que os caras dos próprios quadrinhos, até mesmo da editora. É uma coisa interessante mesmo, porque eles estão pegando personagens novos. Não vai ficar só aquela coisa chata de toda vez que tem um jogo do Batman tem que ter o Coringa, o Pinguim ou o Charada, os mesmos personagens de sempre. E é aguardar para ver se esse jogo vai sair bom mesmo. Embora que a gente sabe que tem um padrão de qualidade bom, tem um padrão de qualidade alto desde que a Rocksteady, que foi o estúdio que fez o primeiro jogo do Arkham Knight, eles lançaram esse jogo e fez um sucesso muito grande pela qualidade e pelo jeito como eles fazem o personagem ser fiel com todos os recursos dele. A pessoa sentia de verdade como se estivesse controlando o próprio Batman. E todo mundo sabe que essa Corte das Corujas ela foi criada pelo Scott Snyder e Greg Capullo na sequência de histórias que eles fizeram, se eu me lembro ainda, pelos 952. E é uma boa notícia. Tomara que saia um jogo muito bom, porque tem potencial para ser ótimo. Nesse mês também a Marvel anunciou
uma série chamada Symbionte Spider-Man, que vai ser roteirizada pelo Peter David. E olhem ele aí de novo, o Greg Land nos desenhos. Na verdade eu nem acho o desenho dele tão ruim assim. Eu acho um bom desenho. O que eu não gosto muito dele é que ele, além de usar referência fotográfica de uma maneira bem cara de pau, que fica bem evidente, ele também faz umas caretas ridículas nos personagens. Eu lembro do desenho dele junto do Mark Millar no Quarteto Fantástico Ultimate, e já ali eu não gostava muito dele, mas até que de uns tempos pra cá o desenho dele deu uma boa melhorada. O foco dessa série, como vocês estão vendo pela capa, é que o Peter Parker ele vai retornar pro uniforme negro, pelo menos no tempo em que acontece a história, porque ela é feita para contar o período em que ele utilizou o uniforme. Então não é bem um retorno do uniforme, é a retratação do tempo em que ele usava. E só pelo fato de ter um roteirista bom, eu considero, se não o melhor, um dos 3 melhores roteiristas que já passaram pelo Homem-Aranha. Essa série tem potencial para ser no mínimo uma coisa divertida, porque a gente sabe que o roteiro dele tem qualidade, e tomara que realmente se confirme que seja uma coisa boa. Todo mundo gosta do Homem-Aranha, todo mundo gosta de uma boa história dele, e isso é bem mais fácil de acontecer se estiver nas mãos de uma equipe boa. E prestem bem atenção nessa notícia. O pessoal da Comic Con Internacional, a organização, anunciou uma lista de pessoas que estão sendo indicadas para o Eisner Awards, especificamente o Hall da Fama. Os nomes na lista incluem Akira Toriyama, Naoki Urasawa, Brian Bolland, Kevin Eastman, José Garcia Lopes, Lynn Johnson, Janet Kahn, Paul Levitz, Alex Nino, eu acho que se pronuncia assim, Lily René, Wilhelm Peters Phillips, Wendy Richard Pini, Peg Craig Russell, Bill Sienkiewicz e Don e Meg Thompson. Eles indicaram esses nomes para serem homenageados. Acho que é a homenagem principal do evento. E vocês podem perceber por essa lista que a pessoa mais qualificada de cara, eu acho que deve receber com folga a votação do pessoal para acabar ganhando esse prêmio, é o Akira Toriyama. Eu acho uma boa oportunidade, uma boa amostra do reconhecimento que eles vão ter se eles realmente premiarem o Akira Toriyama, porque eu sinto até dizer, apesar de ter nomes excelentes aqui como José Garcia Lopes, o próprio Brian Bolland, até o Paul Levitz, P. Craig Russell, que é aquele cara que desenhou histórias de Sandman, entre outros nomes aqui, eu acredito que nenhum desses caras contribuiu tanto para o mundo do entretenimento ou dos quadrinhos especificamente do que o Akira Toriyama. Esse cara é muito talentoso. Eu gosto de Dragon Ball e gosto das criações dele. Desde a década de 80 ele não só vinha contribuindo com quadrinhos, fazendo os mangás dele e as séries fechadas, mas também ele se tornou o artista principal da série Dragon Quest, dos RPGs, e até hoje é usado o traço dele para representar os personagens dessa série, para você ver a importância que teve. E não é à toa, o talento dele é indiscutível. Eu gosto muito do traço dele, gosto muito das caracterizações que ele faz. E tomara que o Akira Toriyama acabe ganhando. Só um detalhe é o seguinte, não esperem que o Akira Toriyama vá receber o prêmio, porque o cara tem a mania de ser completamente recluso. Ele é conhecido por ser um cara totalmente isolado. Você não consegue nem sequer ver fotos mais recentes dele para saber como é que o cara tá. Ele já deve estar com
eu acho que mais de 50 ou 60 anos de idade. Então ele vai ser premiado e provavelmente o prêmio vai ser enviado para o Japão. Mas se isso acontecer, vai acontecer merecidamente. Uma notícia chata logo agora no começo do ano foi que o artista e escritor Jorge Pérez, ele anunciou a aposentadoria dele. Todo mundo sabe que esse cara é conhecido por Crise nas Infinitas Terras, pela fase na Mulher Maravilha e pelos Titãs. Eu gosto muito do traço dele, é um traço bem detalhista. Ele é praticamente uma lenda entre os desenhistas e ele é daquela época que os caras realmente caprichavam nos desenhos e impressionavam pela qualidade. E o motivo pelo qual ele alegou que ia precisar parar é que ele está tendo vários problemas de saúde. Apesar de que ele mandou uma nota tranquilizando os outros, dizendo que ele está bem. E disse que pela carreira bem sucedida que ele teve, ele tem condições de levar uma vida muito bem tranquila. Ele não vai ter problema com essas questões e ainda assim ele vai participar de alguns eventos fazendo sketch em convenções. Mas realmente é aquela coisa, sempre que um artista bom para de trabalhar, isso é chato. Isso acaba empobrecendo o cenário atual das histórias em quadrinhos, que já não anda lá muito bem das pernas. A gente vê a Marvel aí escasseada de bons talentos e a DC tá indo até relativamente bem. Mas cada artista bom desse que para de trabalhar é uma perda. E é também uma ausência de talento. Então eu desejo que ele consiga cuidar da saúde dele, que ele tenha uma boa aposentadoria e também que ele seja homenageado, que ele receba todo o reconhecimento que ele merece pelo trabalho dele. Uma notícia agora sobre Cavaleiros do Zodíaco é que o autor Masami Kurumada, após o fim da série Saint Seiya Episódio 0, que funcionava como um prequel para a série das 12 Casas e que tinha como foco o personagem do Aioros de Sagitário, e conta uma história no período em que a Athena ainda era um bebê. E a ideia do Kurumada é que essa série se passe durante o período da saga de Poseidon. Apesar da maioria do pessoal que sabe que o Kurumada é o criador da série, eles às vezes criticam bastante o trabalho dele, dizendo que Cavaleiros do Zodíaco, a série principal, por exemplo, ela tem alguns furos de roteiro, que às vezes ele justifica mal alguns acontecimentos. E eu me incluo na lista de pessoas que acham que a autora, a Shiori Teshirogi, ela fez um trabalho bem mais interessante e sofisticado até quando ela roteirizou o Lost Canvas. Então eu acho que, como aconteceu no caso do próprio Lost Canvas, o Kurumada ele devia ficar somente como um consultor e deixar que essa mangaka roteirizasse o quadrinho, que ela trabalhasse nele, porque ela realmente demonstrou mais talento para organizar uma história mais bem contada. O traço dela também eu acho muito mais bonito e mais dinâmico do que o dos demais desenhistas que trabalharam junto com Masami Kurumada para produzir outras séries. Embora eu não conheça a qualidade do roteiro desse autor, eu acho que não dá para se orientar somente pela história do desenho, porque são diferentes. Eu também não conheço a história dos outros spin-offs ou séries que ele lançou, mas eu acho que o ideal seria apostar em time que está ganhando e colocar alguém que tivesse um talento comprovado para contar a história. Talvez até por se tratar de um autor mais velho, o Kurumada não esteja muito antenado com o tipo de história que os fãs de mangá hoje em dia esperam desses personagens.
e não saiba dar um tom mais novo, um tom mais renovado para os cavaleiros, que seja mais condizente com o gosto do público de animes ou de mangás de hoje em dia. E para finalizar esse mês de janeiro com as notícias, tem uma nota que é até interessante e engraçada até, sobre o Rob Liefeld. Todo mundo sabe quem é o maior picareta da indústria dos quadrinhos. Ele afirmou que o acordo que ele havia feito com a Netflix, que para quem não sabe, ele estava tentando levar as criações dele, entre aspas, do Extreme Universe para esse estúdio, para essa plataforma de streaming. Na verdade, esse acordo foi cancelado e ele não vai mais fazer isso. E ele chegou a dizer o seguinte em relação a esse cancelamento. Ele disse que o pessoal ficou perguntando ele bastante sobre esse acordo e que depois de ficarem discutindo muito sobre isso, de que eles chegaram a um impasse, isso acabou sendo resolvido e ele optou por não fazer isso, para levar os produtos dele, no caso, para outra empresa, e que dessa forma ele estaria fazendo um acordo melhor. Chega a ser patético isso, porque qual acordo seria melhor do que você levar as suas criações para o Netflix, já que ele é o maior sistema de streaming para você assistir filmes e séries e tudo mais. Então o Rob Liefeld é aquela coisa, até quando ele tá perdendo, ele tenta enganar os outros, ele tenta passar a ideia de que na verdade ele tá saindo por cima da situação. Porque na verdade o que acontece nisso tudo é que quem se ferrou nessa história foi ele. E também tem um detalhe em relação a isso, que se o Rob Liefeld não consegue fechar um acordo como esse, quem se beneficia disso de um jeito ou de outro é o consumidor do Netflix, já que ele não vai levar todas aquelas franquias desgraçadas que ele tem, das péssimas revistas que ele criou, e aqueles personagens ridículos todos copiados de alguma coisa, principalmente da Marvel. Então quem ganha com isso tudo é o consumidor do Netflix, que não vai ter o desgosto de ver as criações do Rob Liefeld povoando a tela de apresentação do Netflix. Você não vai precisar nem desviar dessas porcarias para poder assistir às séries preferidas. Então esse foi o vídeo de notícias comentadas de janeiro. Eu agradeço a você que viu o vídeo até agora. Deixe seu comentário aí para eu saber o que é que você acha em relação a essas notícias. Muito obrigado e até a próxima.